Olá, receptores da lei do desdobramento do tempo, da lógica global convergente de todo o mundo, do Brasil e do mundo. Nós estamos agora completando um ano que estamos divulgando a lógica global convergente, que todos sabem que é um sistema de comunicação, e ao completar um ano nós decidimos publicar a metodologia da lei do desdobramento do tempo. Temos apenas que observar que houve uma evolução na lei como um todo e vamos seguir os passos que a Alejandra Cassado fez em seu primeiro vídeo da metodologia, que corresponde ao vídeo 3 dela, com uma diferença. Ela percorreu a pirâmide 2 vezes, subiu 2 vezes na metodologia, e nós vamos fazer apenas uma. Por quê? Porque nessa evolução não há mais necessidade da gente se preocupar com o kernel, que, como todos sabem, é aquele programa que bloqueia as nossas evoluções. Então essa é a diferença, mas a metodologia segue o mesmo curso. A primeira coisa que devemos falar a respeito, relacionado com a metodologia, é sobre o funcionamento do cérebro. A metodologia trabalha com os hemisférios esquerdo e direito puros. O cérebro esquerdo vai nos dar a lógica, que traz consigo a neutralidade. Vamos estabelecer um padrão usando então o cérebro esquerdo. A partir do instante que tivermos definido claramente esse padrão, vamos então usar o cérebro direito, ok? Por essa razão é importante esquecer, pelo menos por enquanto, tudo o que a gente já conhece do passado. Os elementos que a gente tem anteriores, né? Tudo que se refere ao passado, são de uma lógica específica. Este é um momento de decisão. Então, se você está de acordo que deve zerar, né? Esquecer esse passado, né? Essas crenças anteriores, se você não está de acordo que deve fazer isso, não deve nem prosseguir na lei, porque não vai a lugar nenhum, tá certo? Se pretende permanecer com a percepção que possui hoje, não deve fazer a metodologia, porque o objetivo da metodologia é exatamente transformar a nossa percepção, ok? Então, não faz sentido querer continuar no passado. O que vamos fazer é reconhecer que existe um observador veloz e vamos lhe entregar um observador de menor velocidade, o nosso observador, que será alvo de mudança. Então é assim que a lei funciona. Então, se não entrego nada, que é o meu passado, que é tudo que eu acho que sei, nada vou receber, tá certo? O futuro nos pede apenas uma coisa para se transformar, para ser diferente do que é hoje: o passado. Que nós esqueçamos o passado, mas na verdade não é esqueçamos, que nós ressignifiquemos o passado, que nós permitamos ressignificar o passado. Então, se nós não entregarmos, nada vai acontecer, tá certo? O que a gente vai fazer é abastecer o futuro através do passado, usando ele como combustível, né? O passado acaba sendo o combustível da mudança. Em geral, as crenças são enlatadas. Então, essas crenças nós vamos transformar em escolhas. As crenças e programas estão fora do ar, estão offline, enquanto as escolhas, que está relacionada com a prática da lei, estão online. Então, vamos comparar isso com um computador. Para que serve um computador hoje sem internet? Ele até faz algo, mas ele está desconectado, tá certo? E online nós estamos recebendo o tempo todo informações novas. A internet é um exemplo, o Wi-Fi é um exemplo. Então o que nós precisamos é deixar o nosso Wi-Fi pessoal ligado. Então a ideia é ressignificar e não ficar comparando o passado. Bom, além disso, nesse ressignificar, nós vamos acabar reconhecendo o nosso propósito, que, já que estamos ligados à origem, o nosso propósito vai aparecer
Então, nós vamos descobrir qual é o propósito da nossa vida, que é o que a gente se questiona o tempo todo. Se você não conseguiu até aqui assimilar alguma coisa disso que nós estamos dizendo, a única sugestão que nós damos é essa: retorne, vá para o primeiro vídeo e veja, porque realmente não é tão simples entender, mas a gente entende à medida que repete. Depois nós vamos falar sobre circuito, mas se você vê um filme hoje, você tem uma percepção sobre esse filme. Se você repete e vê esse filme amanhã, você vai ter uma nova percepção. Ou seja, o seu cérebro vai criando circuitos para visualizar mais coisas à medida que vai avançando. Então, apenas para enfatizar, no passado nós estamos vivendo em círculos, não é isso? Na lógica da lei, a nossa consciência cresce, e cresce em espiral. Cresce em espiral. Mas não há espiral de consciência se a referência não for a essência. Fora dessa espiral, só círculos, e permanecemos indo e vindo ao mesmo ponto, apenas acumulando experiências. É isso que acontece. À medida que nós estamos sempre revivendo o passado, ele não está sendo ressignificado. Nós estamos, em verdade, vivendo em círculos. As experiências que nós estamos tendo, elas acabam sendo circulares. Então, a metodologia parte do ponto zero, vazio, neutro, sem passado, e é isso que nós chamamos de cérebro puro, sem futuro, como se ele, cérebro, estivesse vazio, bem, podemos até dizer bobo, não é isso? Assim, a essência vem, desce, ocupa o lugar que o cérebro deixou vazio e, viajando entre o presente, o passado e o futuro, as coisas se equilibram, ou seja, o futuro equilibra o seu passado. É uma equação de distorção que existe e ela é equilibrada nesse instante. Pois bem, então muda o passado e de repente, nos vendo com o passado modificado, nos surpreendemos por nos ver, digamos assim, brilhantes. Ou seja, de bobo, que nós deixamos o nosso cérebro vazio, a brilhante. É assim que acontece, é assim que a lei efetivamente vai trabalhar. Na prática, então, como é que a lei opera? Primeiro, tenho que parecer neutro, vazio, sem conteúdo, eu acabei de dizer, entrego ao ser original através da derivação noturna, entrego tudo ao ser original. Os dois observadores do passado e do futuro interagem e um transforma o outro, ou seja, o futuro transforma o passado. Percebemos então o passado transformado, foi o que acabamos de dizer. E aí nos vemos brilhantes. A verdade é que nunca iremos do passado a brilhantes. E por que isso? Porque quem tem as respostas não vem do passado, vem do futuro. Os tempos existem simultaneamente, até falamos isso nos vídeos anteriores. Experiência e trajetória nunca vão iluminar quem quer que seja. Isso só vai acontecer com a entrega que fizermos ao observador, que levará à fonte, que são os observadores do passado e do futuro trabalhando junto até chegar à origem. Então, o que nós precisamos para desenvolver a metodologia? Nós vamos usar esses materiais físicos apenas para que seja mais fácil, digamos assim, assimilar. Mas isso não é nada obrigatório. Por quê? Porque se você tiver a capacidade de imaginar as coisas, você não vai precisar marcar o chão com nada, enfim. O que nós vamos precisar são de 3 folhas com desenhos de pés e números, que identificam cada um dos planos que serão praticados. Vamos colar uma das folhas no centro, ponto esse que chamaremos de ponto zero do presente. A outra vamos colocar em linha do lado esquerdo, a uma distância de mais ou menos 1 metro,
representando o observador de máximo passado. E a última, colocamos do lado direito, representando o observador de mais alta velocidade ou de máximo futuro. Assim, fica convencionado que o passado fica do lado esquerdo e o futuro fica do lado direito. Caso decida fazer o contrário, também não tem problema, mas recomendamos seguir a orientação que estamos dando para que não haja confusão durante a prática nos planos anteriores, porque há umas mudanças que acaba confundindo se você seguir diferente do que nós estamos sugerindo, mas é uma questão de escolha. Tudo é uma questão de escolha. Observe que os pés que ficam no ponto zero do presente devem apontar para o mesmo local onde os seus pés estarão apontando. Já os pés que ficam no passado e no futuro estarão em sentido contrário. Dá para ver graficamente. A folha da direita vai representar o observador do futuro, enquanto a folha da esquerda irá representar o observador do passado. Vale esclarecer que a metodologia pode ser feita sem nenhum material, sem essas folhas que nós estamos sugerindo. Aí é uma questão de você ter habilidade para desenvolver mentalmente, mas a gente sabe que na prática mesmo, quando você faz algo gráfico, com imagens, fica muito mais fácil trabalhar isso. Quando nos deslocarmos de um ponto a outro, devemos parar sobre a folha com os pés próximos ou em cima dos pés desenhados. O movimento que iremos fazer é o seguinte: primeiro, localizados sobre a folha do centro, com os pés na mesma direção, vamos ativar mentalmente os observadores do passado. Em seguida, ativamos mentalmente os observadores de mais alta velocidade, ou seja, do futuro. Caminhamos do ponto zero do presente até a posição do futuro, conforme é mostrado nas imagens. Depois, retornamos à posição do presente e seguimos para a posição do passado. Concluímos o trajeto retornando à posição do presente. Claro que nós estamos mostrando aqui apenas a rota horizontal, que é feita no eixo dos X, que leva as informações do passado para ser ressignificada pelo futuro. Este movimento, como dissemos, é o horizontal. Esse caminho forma um 8, que será dividido em 4 movimentos, como já mostramos. E em cada um deles, vamos parar e recalibrar. As perguntas e as respostas estão todas juntas. E colocamos uma lupa quando queremos entender a conexão que liga as perguntas às respostas. É assim que funciona. Por isso as separamos, mas as coisas não ocorrem desassociadas, ocorrem juntas e ao mesmo tempo. Isso serve para filtrar os observadores que estão ativos. Agora vamos começar de vez a metodologia. Tome a posição do primeiro observador no presente, ficando de pé sobre o papel no local que representa o presente. Os seus pés, como já dissemos, deverão seguir a mesma orientação dos pés que estão desenhados na folha de papel. Desenhe uma linha imaginária em sentido horizontal que representa o plano físico e biológico, o eixo dos X, como nós já conhecemos, no observatório. No meio dessa linha, coloque um 0. Faça isso de uma maneira concreta, objetiva, lógica, sem emoção. Este 0 é o único ponto que está na linha que representa esse plano físico e biológico, mas que não é desse plano.
O ponto está aí, mas não pertence a esse plano. Não tem passado, não tem futuro, nem tem identidade. Ele existe unicamente para apoiar o eixo do ser original. Agora, desenhe uma linha imaginária no sentido vertical. Essa linha atravessa este zero e imagine-se subindo pelos níveis 2, 3, 4, 5, 6 e 7. Ponto zero do plano 7. Essência pura, sem distorção. Vazio, ser original. Identidade original. Consciente de si dentro do todo e consciente do todo dentro de si. Totalmente coerente e coeso com todos os elementos do universo. Coloque aí, nesse plano 7, de maneira voluntária, o ponto zero do eixo do ser que acabou de acessar. Em seguida, faça com que esse zero baixe por essa linha, plano a plano, até retornar ao plano 1. E ambos os zeros se fundem, um com o outro. Vamos lá. 6, 5, 4, 3, plano 2, plano 1. Ponto zero do plano 1. Respire e permaneça focado neste ponto. Sem deixar de focar esse ponto, ative no lado que corresponde ao passado, que é o lado da esquerda, o primeiro observador de máximo passado da experiência física e biológica sobre a Terra até este último instante. Isso é um ato imaginário. Para que ele não fique tão vazio, seja difícil imaginar em sua mente, apenas levante a mão esquerda, apontando para o local que se refere ao passado. É como se você se deslocasse até lá, mas apenas mentalmente. Retorna mentalmente ao ponto zero e ative da mesma forma, no lado que corresponde ao futuro, à direita, o primeiro observador de mais alta velocidade do primeiro plano relacionado com a essência original. Da mesma forma, apenas levante a mão 45 graus para ativar, como se você fosse lá. Também chamamos esse observador de máximo futuro. Ainda estando no mesmo ponto, no ponto zero, do eixo do X, dessa linha imaginária que você criou embaixo, permita que a informação do primeiro observador do passado chegue a você. Que informação é essa? Informação do seu passado. Tudo o que você viveu. Você não precisa se lembrar, apenas a intenção de trazer todo o seu passado para o ponto zero. Mantenha-se neutro e coloque todos os elementos de sua percepção em uma bandeja imaginária diante de você. Na bandeja estão todos os elementos que possam aparecer, mesmo que você não perceba nenhuma sensação diferente. Caminhe agora até a posição do primeiro observador da mais alta velocidade do primeiro plano da abertura temporal relacionada com a essência original. Mantenha-se neutro, totalmente neutro, e permita que a informação desse observador atue por si mesmo. Visualize em sua mente a palavra permito. E enquanto a visualiza, permite que o primeiro observador desta posição atue por si mesmo. Respira. Continua respirando calmamente, sem expectativa,
totalmente neutro, sem interagir com a energia desse observador, mantenha-se visualizando a palavra permito. A sensação que talvez sinta é a de um scanner vibratório, que dá a impressão de ir mudando de lugar no corpo. Se estiver sentindo algo incomum, aguarde essa sensação se estabilizar. Se ela ocorrer, claro. Agora, caminhe até a posição do presente. Ponto zero da experiência física e biológica. Um ponto totalmente vazio, neutro, sem passado, sem futuro, sem identidade, sem pensamentos, sem crenças, sem opiniões, apenas vazio. Esse ponto existe dentro deste plano para apoiar o eixo do ser original, unicamente para isso. Vamos agora fazer a segunda subida, a segunda entrega. Desenhe a linha do eixo do ser, uma linha vertical que atravessa esse ponto zero e siga subindo. 2, plano 3, plano 4, plano 5, plano 6 e plano 7. Ponto zero do plano 7. Essência pura, sem distorção, totalmente coerente e coesa com todos os elementos do universo. Consciente de si dentro do todo e consciente do todo dentro de si. Decida, então, estabelecer conexão com o ponto zero do eixo do ser. E faça com que este zero baixe por essa linha de maneira concreta, sem emoção. Plano 6, plano 5, plano 4, plano 3, plano 2, plano 1. Ponto zero do plano 1. Ambos os zeros se fundem. Respire, permaneça focado e permita que o primeiro observador da mais alta velocidade do primeiro plano relacionado com a essência original lhe chegue com a informação que já está no campo quântico. Apenas decida aceitar e integrar tudo através da sua respiração. Respire e aceite. Neutro, não necessita compreender nada. Não interaja com qualquer informação que lhe venha à mente. Apenas respire e aceite. São partículas, são equações que estão no ar. São equações quânticas que estão no ar. Respire e aceite. Com isso, você integrou de maneira voluntária as informações do observador da maior velocidade, observador de máximo futuro. Agora, caminhe na direção do primeiro observador do passado. E aqui, apenas permita que a informação atue por si mesma. Mantenha-se neutro, apenas com a intenção de dar permissão plena para a sua transformação. É aqui onde o seu passado será revisto, será ressignificado. Respire. A palavra permito deve ser visualizada em sua mente. Não saia do foco e mantenha-se respirando com a palavra permito em mente. A informação que circula atua sozinha, não necessita fazer nenhuma ação.
Respire um pouco mais, visualizando a palavra permito e mantendo-se neutro. Aguarde esse processo se estabilizar ou no momento em que achar que deve. Caminhe até a posição do presente. Ponto zero do plano 1. Mantenha-se vazio, não sabe, não entende, não interpreta, não tem passado, não tem futuro, sem identidade. Esse ponto, como sabemos, existe apenas para apoiar o eixo do ser original. Agora, desenhe a linha que atravessa esse zero e siga subindo. Vamos fazer a nossa terceira subida, levando as informações do passado para balanceamento. As informações que o futuro já ressignificou, vamos levar para balanceamento. Plano 2, plano 3, plano 4, plano 5, plano 6, plano 7. Ponto zero do plano 7. Zero original. Informação da identidade original. Consciente de si, dentro do todo, e consciente do todo dentro de si. Totalmente coerente e coeso com todos os elementos do universo. Aceite, reconheça de maneira lógica e concreta e sem emoção qual é a fonte real da sua identidade. Coloque aí o ponto zero do eixo do ser e faça com que esse ponto zero, que esse zero, baixe por essa linha, ponto por ponto, plano a plano. Plano 6, plano 5, plano 4, plano 3, plano 2, plano 1. Ponto zero do plano 1. Ambos os zeros se fundem, respira, mantém o foco. Neste ponto é interessante esclarecer que a gente faria novamente esse trajeto que nós fizemos para neutralizar o kernel. Mas segundo a evolução que a lei já sofreu, o kernel não é mais um problema que nós precisamos nos preocupar. Então, o plano 1 e todos os planos que nós faremos daqui para frente só será feito uma vez. A metodologia não concluiu. Nós vamos fazer agora a finalização dela. Abra os braços em equilíbrio, como se fosse uma balança. Permaneça assim por algum tempo, como se estivesse escaneando em alta frequência o passado para ver se há algum desequilíbrio. Registra mentalmente os observadores nesse duplo zero, os observadores do passado e do presente. Assim, com a metodologia chegando neste ponto, estão ativados os dois observadores que mudam a si mesmos. Um transforma o outro. Permaneça um pouco mais nessa posição, o tempo que entender, mas pode até encerrar. Depois, baixa as mãos e encerra a metodologia do plano 1 aqui. Bom, para encerrar o vídeo como um todo, é importante esclarecer que durante a metodologia pode acontecer de imagens, já que o cérebro fica numa posição de repouso, pode haver bastante interferências, imagens, e é interessante que a gente não dê atenção a isso. Não deve interpretar nem se envolver com o que vier à mente. Deve construir a conexão voluntariamente, espontaneamente, para que a informação chegue ao lugar de forma concreta, precisa e lógica. Por isso que a gente vem falando para que a gente deixe o nosso conhecimento para o passado.
porque isso pode impedir a nossa conexão. Se não conseguir estabelecer essa conexão, vai continuar dentro dos programas que já estava, em círculo. Tudo vai voltar ao que era. Então, a maneira de trabalhar com o cérebro direito e esquerdo puros é partir dessa estrutura, colocar-se na posição correta e vincular a referência de forma correta. Que referência? O ser, que está lá no ponto 7. Se tomamos como referência essa essência no plano 7, onde há uma comunhão de princípios masculino, feminino, ou seja, pergunta, resposta, o paradigma original, propriamente dito, retornaremos sempre renovados em percepção. Isso se nós fizermos essa conexão, puros com o cérebro puro. Bom, nesse início de metodologia, concluímos o alinhamento do primeiro observador, do plano 1. Praticar esse plano e ver os vídeos passados vai fazer com que novos circuitos sejam formados no cérebro e, como resultado, a ampliação do conhecimento. Nós já dissemos, né? Recomendamos repetir esse plano 1 também várias vezes, até obter segurança do que está fazendo. Esse é uma coisa que você não pode abrir mão, repetir o plano 1 algumas vezes. Essa prática do plano 1 e dos outros planos, da metodologia como um todo, pode trazer para o corpo alguma incomodação, algum, digamos assim, desconforto, como dor de cabeça, dor de estômago, calor e outra reação do gênero, tá certo? Isso é normal, é passageiro e tem sido chamado de biologização. É o seu corpo se transformando para que o original baixe. Então, nós chegamos ao final desse vídeo e esperamos que ele realmente tenha alcançado os objetivos. Vamos publicar mais vídeos para chegar até o plano 7, a metodologia inteira e, enfim, esperamos que realmente tenha sido muito bom para você essa prática. E estamos à disposição para esclarecimentos através dos nossos e-mails que estão expostos aí. Obrigado. Um abraço e até lá.